A Central de Atendimento à Mulher registrou uma média de 179 relatos de agressão por dia no primeiro semestre do ano passado, com um total de mais de 32 mil ligações sobre violência contra a mulher. Esse é apenas um dos dados sobre esse problema tão urgente, que é a violência contra a mulher no Brasil. Olá! Hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. E para isso nós temos três convidadas. Estamos aqui com a Flávia Fernandes, que é presidente do Conselho da Mulher. Olá, Flávia, muito obrigada pela presença. Olá, o Conselho Estadual da Mulher agradece o convite aqui está debatendo esse tema tão importante. Muito obrigada. A gente conta também com a presença da Maria Cecília Machado, que é presidente do CEVAM. Muito obrigada pela presença. Olá. Obrigada a vocês por estar dando essa oportunidade, principalmente de estarmos mostrando o trabalho desenvolvido pelo Centro de Valorização da Mulher. E também vamos conversar com a professora Luciene Dias, que é da Faculdade de Informação e Comunicação e coordenadora da Coordenadoria de Ações Afirmativas da UFG, novamente aqui conosco. Muito obrigada, professora. Obrigada, TV UFG, pela oportunidade. Bom, para começar, a gente falou no início do programa um dado sobre o aumento das denúncias das mulheres no Disque 180. Isso quer dizer que a violência tem aumentado ou quer dizer que a mulher tem tido mais coragem de denunciar, ou é um misto dessas duas coisas? Como a gente pode traduzir esse dado de tantas ligações apenas no primeiro semestre do ano passado? Flávia, eu vou começar com você aqui, a primeira, à minha direita. Bom, eu acredito que as duas coisas têm acontecido. Tanto a violência não paralisou, nem tão menos diminuiu, quanto existe hoje, sim, um maior quantitativo de denúncias, em razão das várias situações que a gente tem visto até pelo próprio Enem, que a gente viu que houve um crescimento de denúncias após a prova do Enem, que foi até uma satisfação ver isso, onde em algumas esferas da sociedade não existia esse debate, começou a haver, que era entre jovens. Também nós temos algumas campanhas, que são poucas, mas existem. Algumas novelas que debatem o tema, então eu acho que o que realmente tem acontecido é que existe sim um pouco mais de denúncias, mas a violência está longe de ter diminuído, para te falar a verdade. Você que acolhe as mulheres, né? Vale ressaltar que esse número, ele ainda não é um número verdadeiro de denúncias, porque muitas mulheres se sentem inibidas, com medo, e não procuram e nem fazem essa denúncia por telefone ou procurar uma delegacia. Muitas vezes essa mulher procura o CEVAM, procura um outro mecanismo para ela estar saindo desse ciclo. Então, mesmo que esse número exorbitantes que a gente vê nesse Disque 180, nós temos ainda um paralelo muito grande, que são das mulheres que não têm coragem ainda de estar denunciando. E é muito importante que as mulheres denunciem. Na verdade, isso só mostra que a realidade que a gente está colocada hoje é uma realidade complexa, porque você tem vários fatores interferindo no que vai ou não mobilizar essas mulheres para denúncia. Então, as campanhas publicitárias são fundamentais, as iniciativas governamentais ou não governamentais são muito importantes nesse processo de conscientização, mas tem uma coisa que é fundamental, que é fortalecer o processo de educação que permita com que essas mulheres passem a se reconhecer como agentes de construção de uma sociedade que respeite as diferenças de gênero, que respeite as especificidades femininas e que não tolere a violência contra a mulher como um padrão de comportamento social. Então, acho que o grande salto que a gente tem que dar é investir no processo de educação para garantir cidadãs que se reconheçam enquanto agentes de construção de uma sociedade melhor, mais igualitária, no sentido de equidade mesmo, de ter a sua diferença respeitada nesse espaço social. Mas ainda é muito polêmico, né, Luciene? Quando surgiu o tema do Enem, a discussão depois, o tema do Enem era a persistência da violência, então não existia a possibilidade de negar essa violência. E mesmo depois se dizia que era uma tentativa de colocar a ideologia de gênero como se fosse um assunto tabu, não pudesse ser discutido, né? Porque são décadas, são séculos
de invisibilização desse tema. Então, quando ele vem para a superfície de discussão, é muito recorrente que as pessoas se espantem. Ué, mas alguma coisa tá acontecendo. Como é que esse assunto vem à luz assim, né? E aí todo mundo reage. E eu concordo, porque enquanto nós não tivermos uma educação transparente, onde esse trabalho seja feito de conscientização dos nossos jovens, que a violência doméstica, que a violência que está gerando dentro dos lares, ela é muito prejudicial à família, nós vamos estar sempre, né, professora, trabalhando com esse grupo de mulheres que muitas vezes preferem sofrer do que denigrir a imagem da família. Então nós precisamos de um trabalho. Eu falo muito de formiguinha, aquele trabalho que vai nas escolas, nos centros comunitários, na imprensa, né? Que tira esse tabu da violência, porque as mulheres têm medo de falar que ela é vítima, preferem muitas vezes se calar, porque, o que a minha vizinha vai falar, o que vão fazer comigo, como que eu vou denunciar, uma coisa muito séria, como eu vou denunciar o homem que eu gosto, o pai dos meus filhos. Então, nós precisamos de uma conscientização muito grande dos nossos jovens. Por isso que o Enem foi fundamental, porque hoje, né, Flávia, esse tema está sendo bem discutido e a gente tem visto, assim, jovens querendo trabalhar nesse ciclo, que é o ciclo terrível que é da violência. E pegando esse gancho, até deixar aqui já de primeira mão que o Conselho Estadual da Mulher está lançando 2 projetos, que é o CONEM Vai à Escola e CONEM Vai à Faculdade. Uma expertise que eu trouxe da Ordem dos Advogados do Brasil, onde eu fui coordenadora por 3 anos do OAB Vai à Escola, no estado todo de Goiás, e a gente teve assim, um feedback excelente de entrar nas escolas e falar sobre vários temas de cidadania. O Conselho, o CONEM, vai especificamente falar sobre questões de gênero e questões correlatas à violência doméstica. Então, nós já estamos fazendo um encaminhamento de um projeto para a Secretaria Estadual de Educação e já estamos nas tratativas com algumas universidades para levar esse projeto, porque eu penso que, como já foi dito aqui pelas minhas colegas, a gente deve trabalhar na base. É fundamental que essa violência seja minada na base, porque nós sabemos que, infelizmente, coibir ela no topo é muito difícil. E essa questão arcaica, enraizada na nossa cultura, ela, infelizmente, vai ser bem difícil de ser minada. Então, eu penso que a gente tem que trabalhar na base, mostrando para esses jovens, formadores de opinião, né, nos acadêmicos, nas crianças e adolescentes, que é fundamental que eles cresçam sem esse preconceito de que mulher é objeto ou é propriedade, e que não é possível que se viva numa sociedade humanamente aceitável a partir do momento que você violenta dentro do ambiente que deveria ser o mais saudável e o mais seguro, que é o lar. E eu acredito, Flávia, que nesse momento muitas vezes vocês vão encontrar obstáculos. Tem escolas escolas particulares que não aceitam falar em Lei Maria da Penha, não aceita falar em violência contra a mulher, porque pode gerar um conflito familiar. Sim. A criança que é vítima, se ela não souber encarar, ou ela vai chorar, ou ela vai sair da sala, ou ela vai contar para a mãe, e aquilo ali vai fazer com que a criança fique vítima dentro da escola. Nós já encontramos, com o trabalho que a gente faz nas escolas, escola que não permite falar de violência contra a mulher. E é um tema que hoje machuca, que deixa a nossa alma muitas vezes sem saber o que fazer, principalmente com o que eu vejo dentro do CEVAM. Eu vou ter que interrompê-las porque a gente precisa ir para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco para continuar esse debate a respeito da violência contra a mulher no Brasil. A gente volta rapidinho. Voltamos com Conexões de hoje, que trata da violência contra a mulher. Nós temos 3 convidadas que estão nos auxiliando a falar desse assunto tão polêmico e tão necessário. Nós estamos aqui hoje conversando com a Flávia Fernandes, que é presidente do Conselho Estadual da Mulher, também com a Maria Cecília Machado, que é presidente do Centro de Valorização da Mulher, o CEVAM, e com a professora Luciene Dias, que é coordenadora de ações afirmativas da UFG e também faz parte da Faculdade de Informação e Comunicação. Bom, professora Luciene, as mulheres também usaram recentemente
veículos, a internet principalmente, as redes sociais, como forma também de denunciar, de falar sobre esse tema, de trazer esse tema à tona. A gente viu duas campanhas fortes, né? O Meu Amigo Secreto e o Meu Primeiro Assédio, que tomaram as redes sociais, as mulheres contando casos, às vezes muito pessoais, mostrando que também sofreram ou sofrem algum tipo de violência. Como que você analisa essa forma de denunciar? Isso auxilia a fazer com que outras mulheres tomem coragem, que às vezes as mulheres tomem coragem de denunciar realmente, que vão atrás de alguma penalização para o agressor? Grandes pesquisadoras que pensam o feminismo e, por consequência, pensam em estratégias de combate à violência contra a mulher, defendem que, na verdade, a gente tem que tentar criar redes de solidariedade. Essas novas plataformas, como Twitter, Facebook, o que é chamado de redes sociais em geral, elas contribuem para que essas mulheres estabeleçam efetivamente essas redes de solidariedade. Na hashtag Primeiro Assédio, por exemplo, você via descrevendo acerca do primeiro assédio desde uma pré-adolescente, estudante, passando por uma empregada doméstica, até atrizes globais, ou seja, todas elas colocando numa mesma plataforma uma experiência que as unia. E, infelizmente, essa experiência é uma experiência de violência. E aí eu acho que as redes sociais cumprem o seu principal papel na sociedade, que é fortalecer essa rede de solidariedades. Por quê? Porque o desafio do Brasil como país no processo de combate à violência contra a mulher é imenso. Um estudo feito pela OMS, por exemplo, entre 2006, que foi quando foi estabelecida a Lei Maria da Penha, até 2013, com 85 países, o Brasil figura em 5º lugar na violência contra a mulher, ou seja, é um país muito misógino, é um país que violenta muito suas mulheres. Se a gente lançar a mão dos instrumentos que a gente tem para fortalecer nossas redes de solidariedade, de repente a gente consiga iniciar a cura, né? Iniciar o tratamento por nós mesmas, nos agenciando, nos transformando em pessoas capazes de interferir na elaboração de políticas públicas, porque a violência contra a mulher no Brasil é uma questão de política pública. Enquanto os poderes instituídos, em qualquer esfera que for, não passarem a compreender que é fundamental você elaborar políticas que inibam e depois que combatam essa violência, você vai ter esse quadro que, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, envergonha o país, né? Que é esse índice altíssimo de violência. Não sei se vocês sabem, Goiás ocupa o 3º lugar no Brasil de violência contra mulheres. E cadê as políticas públicas, né? Eu te pergunto para a Flávia, onde nós estamos e o que nós estamos fazendo? Sei que tem muito, eu até parabenizo hoje a Flávia por estar à frente, né, do Conselho, tentando reestruturar, tentando criar mecanismos para que a gente possa trabalhar em conjunto, em rede, porque a rede, a hora que fala mulher, a rede arrebenta, né? E nós precisamos de criar políticas, porque a mulher, ela, sabe, eu costumo falar muito que nós somos as poderosas. E estamos aí sofrendo violência, professora. Uma violência que às vezes machuca a alma. Olha, eu até às vezes me emociono quando eu falo em violência doméstica, quando eu vejo chegar a fragilidade de uma mãe com 4 crianças fugindo de uma outra cidade, passando horas num posto de gasolina, buscando alguém para trazê-la. O carro não pode, o conselho não pode, porque não tem para onde ir. Nós temos que dar socorro a todo o estado de Goiás, porque nós somos a única casa-abrigo que socorremos mulheres em situação de violência doméstica, passando por problemas, sabe, assim, ímpares, de uma negligência dos nossos governantes, e ver essa mulher chegar fragilizada, ela, mas acobertando os seus filhotes, que são seus filhos, que vivenciam, que são os maiores prejudicados, porque a criança vítima, ela vai somatizar isso por um futuro. No futuro, o menino ou a menina se tornam também, se elas não souberem ser bem trabalhadas, você sabe disso, futuros agressores. Então, nós precisamos de um fortalecimento.
E eu tenho muita esperança hoje no Conselho Estadual, dirigido hoje pela Flávia, que nós possamos estar trabalhando. Nós estamos para somar e não diminuir. Nós queremos somar nessa rede e nós fazemos esse papel de acolhimento. E vejo às vezes as crianças chorarem e falar: tia, meu pai rapou a cabeça da minha mãe, meu pai, ela está toda esfaqueada, ela está com o olho furado, ela, né, nós largamos para trás o cachorrinho, nós largamos para trás a nossa cama e tem que viver em um conjunto de outras pessoas. Então, nós precisamos de uma política pública voltada para nós mulheres, porque nós somos poderosas. Eu agradeço as palavras da Maricília e a gente está junto realmente. O Conselho agora tem uma nova gestão, nós tomamos posse no final do ano passado, estamos agora lutando para realmente implementar vários projetos que nós estamos aí criando e trabalhando, e o Cevan é um parceiro do Estado todo, e no que a gente puder ajudar, claro. O que a professora disse é o que eu penso. Com relação a essa questão, hoje nós vivemos num mundo tecnológico muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Hoje você publica uma hashtag, marca um ator de Hollywood e ele pode ver o que você publicou. Quer dizer, isso aí, antigamente era inimaginável. Você tem uma rapidez de comunicação com as pessoas que você vê em tempo real que alguém está vendo do outro lado do mundo. Com determinados aplicativos você é capaz de denunciar alguma coisa e chega imediatamente na pessoa a quem deveria chegar. Então eu penso que são mecanismos que foram criados que devem sim ser usados em favor, dessa luta que a gente trava. E você pode ter certeza que essa luta ela é um tanto quanto complicada. Porque nós que somos ditas as feministas, somos tidas aí em muitos ambientes como pessoas não gratas. Porque a gente realmente bate de frente, a gente cobra o direito da mulher não de ser melhor do que o homem. Eu costumo sempre dizer, a mulher não quer ser melhor do que o homem, ela não quer travar uma luta de forças com o homem, ela só quer ser respeitada. Ela quer ser tão respeitada quanto o homem. Ela quer entrar e sair de um ambiente sem ser incomodada, sem sofrer assédio, sem ter os seus direitos fundamentais vilipendiados. E é nesse sentido que nós emanamos forças e que o Conselho Estadual, o Cevan e tantas outras entidades lutam de forma quase que sozinhas, contando uns com os outros. A gente luta para buscar o direito da mulher, o empoderamento da mulher, o seu lugar ao sol e que ela não ganhe 20%, 30% menos do que um homem no mesmo ambiente de trabalho e exercendo a mesma função. E é nesse sentido que nós não vamos deixar a mulher desamparada. Enquanto nós pudermos, nós vamos lutar. A gente chegou ao fim de mais um bloco e a gente vai para o intervalo. E no terceiro bloco do Conexões você confere a finalização desse debate a respeito da violência contra a mulher. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que trata da violência contra a mulher no Brasil. Nós estamos conversando com a Flávia Fernandes, presidente do Conselho Estadual da Mulher, com a Maria Cecília Machado, que é presidente do Cevan, e também com a professora Luciene Dias, coordenadora de ações afirmativas da UFG. Bom, Maria Cecília, queria começar com você agora em relação ao depois da denúncia, que a mulher faz a denúncia, muitas vezes de algum tipo de abuso sexual ou de algum tipo de violência física, que precisa passar pelo exame, que precisa prestar depoimento. Todo esse processo também muitas vezes acaba fazendo com que a mulher até mesmo desista de continuar essa ação, por às vezes uma falta de estrutura, de atendimento prioritário a essa mulher que acabou de ser agredida, que acabou de ser violentada. A maioria das mulheres encontra um obstáculo muito grande, começa com quem vai buscá-las, que é a polícia, que é o policial, que no caminhar dela até a delegacia, diz para muitas mulheres: faz isso não, boba, ruim com ele, pior sem. Desiste, isso aí não dá em nada, Já faz com que a mulher se enfraquece. Ela já tem medo de denunciar, muitas vezes ela fala: então me volta para casa. Aí ela apanha de novo, aí ela sofre violência de novo. Mas um trabalho hoje muito grandioso também está sendo feito dentro das delegacias para o fortalecimento de quem está buscando, fortalecer essa mulher no caminhar até a delegacia. Ao chegar à delegacia, que ela também se sinta protegida, que ela se sinta
que alguma coisa vai ser feita, que as medidas protetivas vão ser criadas rápidas, né? Mas ela ainda encontra um obstáculo muito grande, e todas nós sabemos disso, é quando há o estupro, o chegar no EML. Já discriminada como a mulher que foi estuprada, suja, machucada, passando por vergonhas, sabe, desamparada porque vai com o policial e lá ela ainda espera horas, às vezes espera uma noite, né? E ainda, depois de tudo isso, para onde ir? O que fazer? E os filhos que ficaram para trás, e as coisas delas que ficaram para trás. Então, ainda há um caminhar. Mas nós temos sentido um fortalecimento na delegacia para que as coisas melhorem. O ideal seria que tivesse uma equipe multidisciplinar dentro da própria delegacia, onde esses exames pudessem ser feitos lá, onde a mulher não sentisse o inibidor. Aí ela vai para o hospital, para o materno, que é referência, que eu parabenizo pelo trabalho, mas chega lá, ela ainda é discriminada como a mulher que foi estuprada, a mulher que vai ter que tomar o coquetel, a mulher que vai ter que passar por uma psicóloga. Não tenho ido lá, mas antigamente existia uma plaquinha, né? Que era um diferenciador daquela mulher que sofreu. Sabe? Isso eu estou falando da mulher estuprada. E a mulher que apanhou, que machucaram, chega no ML e fala, nada, só esse costinho, só isso, nada, passa lá um álcool, lava, não faz isso não, desiste disso. Sabe, professora? E as crianças, às vezes, sem comer, juntas, sofrendo, né? Então, há um dificultador muito grande. Muito grande. E na construção dessa verdadeira cartografia da violência contra a mulher, a gente não pode esquecer, nesse processo final, das diferenças que nos marcam. Então, se a realidade é muito difícil para uma mulher branca de classe média, ela se agrava consideravelmente quando nós estamos falando da mulher negra, que ocupa lugares muito bem determinados dentro da sociedade, quando nós estamos falando da mulher indígena, da mulher do campo, que chega até a cidade, né? Carregada com muitas formas de timidez, da mulher transexual, da mulher travesti, né? De mulheres diversas que chegam nesses espaços com as suas especificidades e são rotuladas a partir de uma única definição, ou seja, as diferenças com que essa mulher vai lidar com a violência, elas não são consideradas no momento do tratamento. Né? Você não considerando essas especificidades, você ignora completamente que é a diferença que vai marcar a nossa existência no mundo. É a partir da minha negritude, a partir da minha transexualidade, do meu pertencimento étnico-racial, pensando na população indígena, da minha localização geográfica, quando eu estou falando de ruralidades, é que eu vou me comportar como mulher. Né, é que eu vou denunciar, é que eu vou chegar a um hospital e solicitar atendimento. Então, o cuidado, ele tem que estar sustentado no respeito a essas especificidades. E eu já levando para o lado legal, que é mais a minha área, a gente tem duas leis excelentes, e uma complementa a outra. Que a primeira, a Maria da Penha, que veio com algumas inovações, no quesito de, por exemplo, a mulher não poder simplesmente, vamos colocar numa linguagem coloquial, retirar a queixa. Ela tem que esperar todo um procedimento, uma cadência processual, até que na presença de um juiz ela diga o motivo pelo qual ela não quer dar continuidade àquele processo. Nós temos também a questão, isso eu estou dizendo do que existe na lei, não o que nós temos hoje efetivamente aplicado. É muito diferente. A lei é muito bonita, quando ela diz, por exemplo, que o homem não vai mais pagar cesta básica nem serviço comunitário. Quando diz, por exemplo, que o homem com uma medida protetiva, ele vai se afastar do lar ou dela, né, por onde ela passar, e vai ainda prestar alimentos, né? E nós temos uma outra lei, que é o complemento da Lei Maria da Penha, eu costumo brincar, que é até uma brincadeira um pouco assim, até maldosa, que é o feminicídio. Ele vem quando não funcionou a Maria da Penha. Então, a lei do feminicídio, a 13.104/15, né, do ano passado, ela diz claramente que transforma o assassinato de mulheres pela questão de ser mulher, né, pela violência doméstica em si, em crime hediondo.
Então, é um crime que é tipificado com mais rigorosidade. Então, a gente trata isso com mais severidade. E na tipificação desse crime, do feminicídio, a gente vê que o crime ele pode ter a sua pena aumentada de 1/3 à metade se ele praticado, isso é importante dizer, se ele praticado durante a gravidez, até 3 meses após o parto, ou na presença de ascendentes pais da mulher, ou de descendentes filhos da mulher, ou simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então a gente vê que o que eu vejo, que no meu entendimento falta muito ainda, é instruir as mulheres sobre os seus direitos. O que às vezes me parece que não é muito querido pelas autoridades. Porque se fosse, eu acho que tem muita forma de você fazer isso. Então falta, e quando a gente entra para uma universidade ou entra para uma escola, a gente entra mais do que dizer que violência é crime, a gente entra mostrando as nuances e a responsabilização disso. Quando eu vou para uma escola falar sobre bullying, que é uma primeira forma, por exemplo, de agressão que uma criança pratica, eu entro mostrando para ele que o bullying pode não ser crime, mas que eu posso incluir a forma dele, empurrar uma colega e machucar ela como uma lesão corporal. Eu posso tipificar a questão simples dele pegar um material e jogar no lixo, ou dele esconder o material como um furto simples. E daí mostrar para essa criança que existe responsabilização e que ele deve ser, sim, um cidadão de bem e deve prezar por proteger as outras pessoas, ou pelo menos respeitar o direito delas de ser cidadão como ele. Só interrompendo um pouquinho, a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida de nome. Vamos botar ela na prática? Bom, eu vou ter que finalizar o debate. A gente poderia ficar falando aqui mais muito tempo, a gente teria mais muito assunto para conversar, mas com certeza o Conexões já tratou desse assunto e vai continuar tratando dos temas envolvendo a questão da mulher, a questão da violência contra a mulher. Queria muito agradecer. Obrigada, Flávia, pela presença. Eu que agradeço, dizer que o Conselho Estadual da Mulher está à disposição. Nós vamos fazer uma gestão que vai ficar para a história. E nós temos um e-mail, que é o conem.go@gmail.com. Se alguém quiser entrar em contato, convidar para a palestra, nós estamos à disposição. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também, Maria Cecília. Eu que agradeço. Mais uma vez está levando o nome do CEVAM à frente para mostrar para a população que mesmo a duras penas, nós estamos ali com as portas abertas e tentando ajudar essa mulher que foi vítima de violência doméstica. Obrigada novamente, professora Luciene, pela presença. Muito obrigada e parabéns à TV UFG por fortalecer essa rede de solidariedades. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim, mas você pode participar dos nossos próximos programas pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Repetindo, jornalismo@tvufg.org.br. Esse programa é produzido em parceria com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás e também com a Rádio Universitária. Eu te espero no próximo Conexões. Uma ótima semana para você.